Gente, vocês estão lembrados do caso do menino Raniel Pedro, não é? Ele tinha 10 anos quando, segundo a mãe, teria saído de casa no último dia 12 de maio para uma aula de reforço, mas que no meio do caminho desapareceu. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, coberto com um pano em uma calçada, numa rua sem muita movimentação, no bairro do Clima Bom. Pois bem, após 2 meses e 14 dias de investigação, o assassinato do menino Raniel Pedro, de apenas 10 anos, chegou ao fim com as prisões da mãe da criança, depois de 6 meses, tá? Depois de 6 meses, com as prisões da mãe da criança, do padrasto e do irmão do padrasto. O inquérito foi concluído e, segundo a Polícia Civil, os 3 são apontados como os autores do crime. Acompanhe. Inicialmente, a família, especificamente a mãe do Raniel, acionou todo o aparato de segurança e a imprensa alardeando o desaparecimento dele. Nesse desaparecimento, as forças de segurança, através do secretário, foram até Pernambuco. Em Pernambuco, possivelmente a criança estaria com o pai. Ocorre que não estava. Isso, estrategicamente, eles adotaram essa estratégia para ter o descarte do corpo do Raniel, que foi feito pelo cunhado da Patrícia, que seria o irmão do padrasto. Após o encontro do corpo, a gente deu credibilidade a todas as informações que a Patrícia vinha passando, que ela sempre pontuava que o filho teria saído de casa para ir para o reforço. Ocorre que as câmeras daquela localidade que estavam funcionando não capturou o Raniel naquele dia indo para o reforço. Mas, tanto é que nós comprovamos que no dia anterior o Raniel teria ido para o reforço. E naquele dia que ela disse que ele ter desaparecido, ele não foi visto nas câmeras. No decurso da investigação, o laudo cadavérico apontava que após o encontro, a morte do Raniel se dava mais de 20 horas. Isso aí foi todo o deslinde da investigação. Ou seja, o corpo do Raniel estaria dentro de casa. E também foram feitas, a Patrícia fez diversas pesquisas de crimes sexuais. E que ocorre o seguinte, ainda se camuflou a possível motivação do crime, que teria sido de cunho sexual, que não aconteceu. Onde foi camuflado a cena do crime com preservativos e até lesões no Raniel foram provocadas para simular essa situação. Na noite do dia 11, o Wagner foi a única pessoa que esteve lá na residência. E a gente consegue recuperar algumas mensagens que são trocadas entre Vitor e Wagner. O Vitor convida o irmão para usarem drogas lá na residência deles. E a gente teria que ter uma terceira pessoa, porque a Patrícia e o Vitor estariam em Pernambuco. Então, aquela situação, a gente precisaria de uma terceira. Então, o Wagner foi a única pessoa que esteve naquele dia na residência e, por meio de provas técnicas, a gente consegue comprovar que ele, de fato, na madrugada do dia 13, estava exatamente no local onde o corpo do Raniel foi desovado. Os 3 foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e pela ocultação do cadáver, além do estupro de vulnerável, que a gente não sabe se foi uma simulação ou se realmente existiu o estupro lá na residência. Então, agora, o que se sabe é que tinha material genético, tanto do Vitor, o padrasto, quanto do Wagner, o cunhado. Também foi colhido material genético na cueca do Raniel. Foi feita uma comparação com o material genético dos suspeitos e deu como positivo o material encontrado na cueca com o material genético de Vitor e de Wagner. Eles foram presos no bairro do Clima Bom. Eles estavam na residência do pai do Vitor, tanto a Patrícia como o Wagner.
E a gente tem um outro detalhe nessa história, que a Ana Patrícia se casou com o Vitor, né? Ainda na prisão. Teria Exatamente. sido algum também interesse em fazer isso? A informação que a gente tem é que eles chegaram a casar para ela poder visitar ele no sistema prisional. Porque o tempo todo ela defendia, né? Exatamente.